Rádio Conspiracias. Boa noite e bem-vindos a mais um podcast da Rádio Conspiracias. Hoje tenho aqui um artigo muito interessante que é de um dos meus livros preferidos, o livro chama-se História Desconhecida dos Homens desde há 100 mil anos, de Robert Charroux, e o artigo chama-se Guerras Atómicas nas Índias. Nos livros sagrados hindus, o Mahabharata e o Ramayana, trata-se de invasores, oriundos de outros planetas, visto que são designados sob o nome de Filhos da Lua e do Sol. Denominação perturbadora quando se sabe que várias tradições se referem à vinda para a Terra de conquistadores ou de deuses do céu. Claro, era lógico que a Lua impressionasse a imaginação dos povos antigos. No entanto, é também necessário notar que um satélite pode constituir para um povo do espaço um meio ideal de locomoção. Terá a Lua sido, na origem, um engenho espacial, um super Sputnik, habitado por astronautas que fugiam de um planeta em perigo a caminho de um outro mundo mais hospitaleiro? A hipótese merece ser fixada, tanto mais que a tradição menciona a existência e o desaparecimento de várias luas. Referindo-se à ciência nuclear prima-histórica, os textos hindus relatam com espantosa precisão uma guerra atómica semelhante àquela que se poderia dar nos nossos dias. Estas revelações, e as que podem encontrar-se noutros documentos em sânscrito, nada impressionaram os homens de 1939, que com uma lamentável falta de imaginação se limitaram a compará-los a lendas de Homero e às aventuras do Barão de Crack. Os investigadores atuais, habituados às maravilhas da física e aos milagres da microbiologia, aperceberam-se de que as guerras atómicas que opunham os antigos reis asiáticos se assemelhavam ponto por ponto aos nossos futuros conflitos, tal como os podemos imaginar. Tratar-se-iam de reportagens efetuadas ao vivo por jornalistas sinceros, mas não iniciados? Supõe-se antes que as narrativas dos textos védicos, que datam de há 3 mil anos, se referem a uma guerra atómica que se teria desenrolado de 10 mil ou 20 mil anos atrás. Guerra atómica entre antagonistas de culturas diferentes, que será vencido, empreendendo a luta com elefantes, cavalos, carros de madeira, o outro, o clã dos vencedores, dos deuses vindos do céu, portanto sem dúvida extraplanetários, utilizando bombas atómicas, a irradiação e os engenhos voadores. Pode ler-se no Ramayana e no Drona Parva. As máquinas voadoras, Vimanas, tinham a forma de uma esfera e navegavam no espaço devido ao Mercúrio, que provocava um grande vento propulsor. Desta forma, os homens alojados nos Vimanas podiam percorrer enormes distâncias num tempo maravilhosamente limitado. Os Vimanas eram conduzidos segundo a vontade do piloto, voando de baixo para cima, para a frente ou para trás, segundo a disposição do motor e a sua inclinação. Tratava-se, portanto, de engenhos a jato propulsados nos ares devido ao mercúrio ou rasa. E já sobre este ponto, a atualidade nos oferece uma interessante coincidência. L. Gerardin, engenheiro da Sociedade Thomson Houston, no decorrer do Congresso Internacional do Espaço, realizado em Paris, no mês de junho de 1959, preconizou para a propulsão dos foguetões espaciais um motor íon-mercúrio. Em 1962, a Sociedade Francesa de Estudos e Pesquisas sobre a Propulsão a Jato anunciava que, no projeto Paineton, a França se propunha lançar em 1966 um satélite cujo motor seria um forno solar a mercúrio. Eis agora em relação à guerra atómica. O fogo dessa arma, utilizado pelo herói Rama, destruía as cidades produzindo uma luz mais intensa que 10 mil sóis. O vento então levanta-se e o fogo da terrível arma queimava os elefantes, os soldados, os carros e os cavalos sem que pudesse ser visto, pois era invisível. Esse fogo fazia cair as unhas e os cabelos dos homens, esbranquiçava as penas das aves, coloria-lhes as patas de vermelho e entortava-as. Para conjurar esse fogo, os soldados corriam a lançar-se nas ribeiras para aí se lavarem e lavar tudo aquilo em que deviam tocar. Evidentemente, é preciso desconfiar da imaginação dos orientais.
Mas é também necessário confessar que um homem do ano de 1000 anos antes de Cristo, ao falar de factos muito antigos, mas contados certamente por documentos escritos, pois não se encontra o menor erro, nem a menor incoerência, temos que confessar, portanto, que esse homem não poderia empregar nem outras palavras, nem outras imagens, para dizer que uma bomba atómica destruía as cidades, queimando tudo e provocando mutações, característica relativamente pouco conhecida das radiações atómicas. Caso se trate de uma coincidência, não será de facto um pouco excessiva? Na Mahavira do poeta Bhavabhanti, no século VIII, Rama utiliza armas absolutamente análogas às armas secretas dos Estados Unidos, experimentadas em 1961 no Maryland. Armas farmacodinâmicas ainda mantidas sob segredo de Estado e a respeito das quais os russos, pelo seu lado, não deixam filtrar qualquer informação. Eis esse texto. O sábio entregou-lhe, confiando-lhe todos os segredos do seu manejamento, armas da maior potência, produzindo o adormecimento, Girambaka, e espalhando igualmente um profundo sono, Prajvapana, e uma arma de fogo capaz de reduzir a cinzas o grande exército de Kumbhakarna. Mais uma exagerada coincidência com os nevoeiros secretos dos americanos produzem igualmente no inimigo o Jirimbaka e o Prajvapana. Os textos sânscritos relatam, portanto, certamente uma guerra verdadeira, que pôs em ação um material pertencente a uma raça tão evoluída como a nossa. Um carro aéreo, o Pushpaka, transportava várias pessoas para a antiga capital de Ayodhya. O céu está coberto de espantosas máquinas voadoras, negras como a escuridão, que expelem clarões amarelados. Esta insistência em descrever os engenhos e os aviões de uma guerra atómica não poderia deixar insensível o leitor do século XX. Segundo o seu espírito crítico, cada um verá no facto uma invenção, uma prefiguração, um índice ou uma prova absoluta da existência de uma alta civilização pré-histórica. Na Mahavira, quinto ato, Rama esclarece que a natureza das suas armas não faz parte do nosso ciclo. Eis o texto. Rama. Essas armas que são lançadas e retiradas por meio de um segredo mágico só podem ser manejadas por tradição. Tendo cumprido penitências a favor do avanço da ciência sagrada durante mais de 1000 anos, os antigos sábios, Brahma e os outros, viram numa aparição essas armas e a sua glória, frutos das suas austeridades. Krishavka transmitiu o conhecimento secreto, o Upanishad, da ciência completa dos mantras, fórmulas de um poder misterioso que servem para o emprego das armas divinas e para a suspensão instantânea dos seus efeitos. A Visvamitra, que me transmitiu. Eis-nos, portanto, de novo na conjuração do segredo e numa civilização de antepassados superiores que possuíam todos os conhecimentos da nossa ciência experimental e talvez também dos poderes supranormais aos quais Rama faz alusão ao falar das austeridades que permitiram o estudo. Antes da era cristã, Yoga Sutra índio enumerava já as proezas que o homem estava à altura de pretender realizar. Redução ou aumento do corpo, segundo se quiser, diminuição do peso e levitação, alcançar todas as coisas, como por exemplo tocar a lua, irresistibilidade da vontade, exemplo, mergulhar na terra como na água, domínio da produção, da desaparição e da transformação das coisas, entrar no espírito ou no corpo de outra pessoa, invisibilidade. O Yoga Sutra esclarecia que esses poderes eram obtidos por meio de ascese ou do samadhi, ato essencial de yoga, mas se os deuses têm esse privilégio desde o seu nascimento, os titãs e mesmo os homens vulgares são suscetíveis de os adquirir graças às plantas. Os textos sânscritos permitem-nos escolher entre dois métodos, a ascese e as drogas milagrosas capazes de fazerem eclodir as virtualidades ainda desconhecidas do cérebro humano, de um dia aprender o incompreensível, de penetrar talvez num universo insólito e paralelo ao nosso. Essa taumaturgia parece de facto pertencer a uma magia estranha à expressão do gênio terrestre e, sem dúvida, conforme a evolução científica de um povo do espaço que se tivesse instalado entre nós. Sem dúvida, esses poderes estranhos à nossa civilização estão incluídos na definição do insólito terrestre que nós procuramos.
a ciência de Tiahuanaco, quer dizer talvez de Vênus, parecendo a princípio experimental, faz-nos pensar simples hipóteses de trabalho nos lunares de Marcel Bocher, que na sua opinião tinham precisamente invadido o continente amarelo. Sem dúvida a Lua nem sempre foi um astro sem vida. Na tradição, na mitologia e também na vida social, a Lua ocupa um lugar excepcional. Em breve os astronautas a lunarão e poderão controlar se ela de facto não passa de um imenso globo desértico, calcinado, virgem, ou se pôde outrora dar vida a uma raça desaparecida. Ou se a hipótese do satélite de nave espacial assenta sobre qualquer verossimilhança. Em todo o caso, é certo que em breve os terrestres realização no sentido inverso, a hipótese de Marcel Bocher. Talvez então a ciência humana esteja apta a realizar uma viagem pelo cosmos num planeta pilotado como um foguetão. E pronto, por hoje é tudo. Espero que tenham gostado deste artigo. Até à próxima. Rádio Conspiracias.